Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. O título é O Conhecimento de Deus que Conduz ao Crescimento Espiritual. Nessa lição nós estamos iniciando o estudo da segunda epístola de Pedro. Lembrando que há uma boa diferença entre as duas epístolas, porque na primeira epístola, Pedro escreveu principalmente aos crentes que estavam sob perseguição e o foco maior era como suportar a perseguição e viver uma vida cristã diante daquela realidade. Agora, na segunda epístola, a igreja não só está sendo perseguida, mas está sendo atacada por heresias de falsos mestres que estão trazendo ensinos heréticos para distorcer a doutrina cristã. E o apóstolo Pedro vai escrever combatendo esses falsos mestres e esse ensino que eles estão trazendo. Logo, nós precisamos estar atentos a essa questão e tudo que vamos ver na epístola de Pedro, na segunda epístola, terá esse foco bem específico. O apóstolo Pedro começa convidando os crentes e dizendo que eles devem ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que o início da epístola de Pedro, ele vai falar várias vezes sobre o conhecimento. E isso para falar sobre a heresia da época, que era o gnosticismo. Gnosticismo, do grego gnose, que é conhecimento, foi uma seita, um grupo herético que surgiu no início da igreja, nos primeiros séculos, e eles tinham uma ideia de que o mundo físico era mau, o corpo era mau, as coisas físicas eram más, e que o homem estava aqui como preso nesse mundo físico e que, portanto, precisava libertar-se disso. E a forma que o homem alcançaria a liberdade disso era o conhecimento, a gnose, adquirir conhecimento para se libertar destas coisas. E esse conhecimento era, na verdade, algo místico, esotérico, porque o gnosticismo era uma mistura de uma visão mística da fé cristã com alguns pensamentos filosóficos e coisas desse tipo. É sobre isso que Pedro está falando, ou é combatendo esse ensino herético que Pedro está falando quando fala do conhecimento. Ele vai chamar os crentes ao conhecimento, dizendo que eles devem ter graça e paz multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Mas Pedro não está falando apenas do conhecimento no sentido de saber alguma coisa a respeito de. Alguém pode saber muito sobre Deus e isso não pode não servir de muita coisa, porque não é apenas saber algo a respeito de Deus que vai libertar o homem, mas sim um conhecimento que conduz a um relacionamento com Deus. Porque Pedro vai dizer exatamente isso, que a vida cristã e a piedade é nos dada pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Perceba que Pedro está associando o conhecimento à prática disso. Ele está dizendo não é apenas saber quem é Deus, mas ter uma vida cristã de piedade que nos leva a ter um relacionamento com Deus. E nós precisamos entender essas coisas porque o apóstolo Pedro vai fazer essa distinção. Saber alguma coisa sobre alguém e não possuir relacionamento íntimo com esse alguém é não conhecê-lo. Conhecer é no sentido mais íntimo, é no sentido de não apenas saber quem é, mas possuir um relacionamento, e a nossa experiência e relacionamento com Deus são extremamente importantes para validar esse nosso conhecimento. Conhecer não apenas do ponto de vista teórico, mas prático também. Porque ele vai dizer que ele nos chamou por sua glória e virtude. Ou seja, Deus nos convocou, ele nos chamou das trevas, quando estávamos sem conhecimento, para a sua gloriosa luz, aonde havia o conhecimento de Deus, mas não apenas para sermos iluminados pelo conhecimento, mas para experimentarmos a vida com esse Deus que nos trouxe ao conhecimento.
Por isso que Pedro vai destacar que ele nos deu preciosas promessas e que por essas preciosas promessas nós somos participantes da natureza divina. Logo, o corpo não é mau por si só e o mundo físico não é mau por ser físico, porque mesmo nesse corpo nós podemos ser participantes da natureza divina ao sermos alcançados pelo conhecimento de Deus e possuirmos uma vida de intimidade com Ele. E Ele vai nos convidar a que esse conhecimento de Deus deve nos levar a ser produtivos. Ele disse aqui, para que se nós aumentarmos nessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há muita gente que pode possuir conhecimento, mas não fazer nada com ele. E ele está dizendo que o conhecimento de Deus deve me levar a não ser estéril, mas a ser produtivo, a crescer na vida espiritual, tornando-se alguém melhor cada dia por causa do conhecimento de Deus e produzindo para o reino de Deus por causa do meu relacionamento com Ele. Então há duas coisas aí que estão associadas. Conhecimento de Deus, que leva à prática de uma vida cristã e que leva a termos uma vida de crescimento espiritual e produtividade no reino de Deus por causa desse crescimento. O que contrastava com o ensino dos gnósticos com relação a todas essas questões. Precisamos então conhecer bem qual é essa experiência que o apóstolo Pedro está falando de um conhecimento prático e vivencial. Deus abençoe você, assista a aula, faça as suas anotações, leve isso para a sala de aula, que esse conhecimento seja algo para ser uma transformação na sua vida e levá-lo cada vez mais para perto de Deus. Até a próxima lição, que Deus nos abençoe.